Olá, bem-vindo à nossa aula de hoje. O assunto dessa aula é fotografia de produtos feitos de couro. Pode ser o couro, pode ser o courino, pode ser a câmara de pneu, pode ser qualquer material que tenha essa característica semelhante ali ao couro, né? Ou seja, ele vai ser um pouco mais brilhante e vai ter principalmente uma textura bem marcada, tá? E esses materiais, eles são geralmente utilizados para acessórios. Pode ser cinto, pode ser bolsa, pode ser carteira, relógio, enfim, tem uma infinidade de produtos que você pode encontrar feitos desse material. E o couro, ele vai ter uma textura bem marcada, como eu já falei. Só que ao contrário de outro material que a gente já viu que tem a textura bem marcada, que é a madeira, o couro ele vai ser um material mais maleável. Então você vai precisar de um pouco mais de cuidado no posicionamento desse objeto, né? Que você pode precisar, sei lá, vai ter que encher ele, por exemplo, se for uma bolsa, né? Encher para dar volume, para dar o formato do material. Se for um material, um produto como um cinto, que é o que a gente vai fotografar aqui, esse cinto também você tem que posicionar ele de acordo, não é simplesmente você pegar e colocar ali e pensar em vista. É diferente da madeira, que é uma coisa mais fixa, digamos assim. Mas vamos ver junto isso na prática. Vamos lá ver como é que eu fiz a fotografia desse produto aqui. E tudo começou com o posicionamento do produto. Na verdade, não era ainda o posicionamento final do produto, né? Era mais entender, primeiramente, como que a luz iria incidir nesse material, ou seja, eu estava testando para entender como que eu poderia mostrar bem as características do couro, e aí eu percebi que uma luz um pouco mais lateral me traria essa noção melhor ali do que é o material, né? Também pensei nas partes mais importantes do produto, ou seja, pensei que a fivela deveria ser algo em destaque, mesmo que aqui não seja couro, mas é algo importante do produto, assim como a parte aqui final, né, que tem esses furos, que tem esse detalhe em metal, também é uma parte bem importante. E claro, ter uma ideia do todo aqui do produto. Foi um estudo inicial de posicionamento, não foi ainda o posicionamento final, mas ele foi necessário para a gente começar. E depois eu peguei uma série de folhas A3 que eu tenho aqui e comecei a testar, colocar ali atrás do cinto, só para ter uma ideia de contraste, para ter uma ideia de que tipo de cor eu poderia colocar ali para fechar com o conceito que eu tinha na minha cabeça. Eu estava com a intenção de usar um fundo infinito aqui para essa fotografia, mas eu não queria aquele fundo infinito clássico. Por isso que eu fiz essa seleção de cores, né? E acabei optando por usar o amarelo. E para usar esse fundo, foi o mesmo processo de que eu já usei outras vezes em outras fotografias aqui na aula. Peguei uma fita adesiva, colei esse fundo, né, a parte de cima ali, colei com a fita, e aí criei a curvatura embaixo para poder fazer o fundo infinito. Você vai pensar se o produto ele é mais horizontal, mais vertical, para você definir se vale mais a pena você fazer com papel no formato retrato ou no formato paisagem, tá? Como é um produto que ele é um pouquinho mais horizontal, mas que me faltou espaço ali para colocar a folha no outro sentido, eu preferi colocar desse modo que está ali na tela. Bom, então, uma vez que estava colocado o fundo infinito, eu comecei a posicionar novamente o cinto, né? Eu já tinha uma noção do que eu queria, eu já tinha feito esse teste antes, você viu, né? Antes, quando eu não tinha fundo, eu passei um tempo testando as possibilidades. E aí, eu comecei a colocar o produto na posição correta, né? Fui buscando um posicionamento para esse produto, testando diferentes possibilidades, porque por mais que eu já tivesse feito isso antes, mas ali na hora, quando a gente está no set, é quando a gente realmente percebe o que que funciona e o que que não funciona. E esse posicionamento não é necessariamente fixo, é algo que pode ir mudando, tá? Tanto posição de produto quanto iluminação, tudo isso vai se alterando inúmeras vezes no set, até você chegar no resultado final desejado. Aí, cheguei num instante, né, num resultado um pouco mais semelhante ali ao que eu estava imaginando, e comecei a pensar em outras possibilidades depois do posicionamento. No caso, o próximo passo foi pensar em iluminação. Eu estava até então com uma luz natural, eu desliguei a luz, aliás, eu fechei a janela, né, para não ter mais a luz natural, desligar eu não consigo, mas eu liguei uma luz artificial e comecei a testar, né, deslocar essa luz de um lado para o outro ali do produto, então passar pela lateral, passar por cima, passar por diferentes possibilidades para tentar reproduzir aquele efeito do couro, né, deixar isso bem marcado na minha imagem. Eu já tinha feito um estudo inicial, né, quando eu peguei o material e comecei a girar ele aqui, eu já tinha entendido um pouquinho melhor como que ele funcionava. Mas é na prática que eu vou ver ali a melhor possibilidade para esse produto. Então aqui você vai ver que eu vou passar um tempo considerável trabalhando somente na iluminação, mas é isso mesmo, assim, iluminação é, sei lá, 90%
80 a 90% de uma fotografia é uma boa iluminação. Então a gente passa mesmo bastante tempo trabalhando nisso, né? Encontrando a luz perfeita, a luz que vai te mostrar material, que vai te mostrar como é que é a forma do produto, vai te mostrar, enfim, todos os detalhes dele. E depois da ajuda da minha assistente, eu acabei posicionando novamente o produto, né? Buscando uma nova forma ali de visualizá-lo. E já trabalhando com a iluminação mais uma vez, fui mexendo nessa iluminação e vou deixar aqui tocando, tá? Porque essa iluminação eu fiquei trabalhando nela por bastante tempo. Então vamos ver junto o que aconteceu. Aqui tem um detalhe interessante, que foi que eu resolvi esticar um pouquinho mais a parte ali final do cinto, de modo a mostrar um pouco melhor a textura. Ou seja, eu deixava isso tudo um pouco mais, realmente, na posição mais lateral em relação à luz, e não mais curvando, né, dando aquela curvatura do cinto. E aí, com isso, eu consegui mostrar melhor o material. Tive que reposicionar um pouquinho a câmera para poder fazer a fotografia. Afinal, a webcam estava exatamente ali na mesma direção frontal da onde eu faria a fotografia com a câmera, né? Então não dava certo, eu precisava ter essa visão ali frontal para poder fazer a fotografia. Por isso, vocês estão vendo agora uma imagem que não é realmente a imagem ali da fotografia final. Tá vendo a luz piscando? Eu trabalhei agora com uma outra luz, peguei uma luz mais intensa, desliguei aquela outra luz que eu estava trabalhando antes e comecei a testar possibilidades com essa luz mais intensa. E depois acrescentei ainda um rebatedor, que estava me criando uma sombra ali um pouco ruim na lateral do produto, tá? Por que eu mudei para essa luz? Porque eu estava trabalhando na mão ali com a minha câmera. E a fotografia final, ela não veio desse momento exato. No fim das contas, eu acabei tirando a webcam do tripé, coloquei a câmera no tripé, e aí sim eu fiz a fotografia, reduzindo bastante o ISO, que aqui ele estava meio alto, estava me dando uma foto com ruído. Então deixei o ISO em 100, e aí consegui fazer com a exposição um pouco mais lenta, consegui fazer a foto final. A partir desse ângulo aqui de visão que você está vendo, né? Então aqui voltei a webcam só para você enxergar um pouquinho melhor. Até a questão do rebatedor, como é que ficou, né? Com rebatedor, sem rebatedor. E cheguei nessa foto final, aqui já com pós-edição. Como é que foi essa questão da pós-edição, né? Essa é a foto, essa que você está vendo agora, foi a foto original, digamos assim, a foto sem nenhum tipo de ajuste. Eu levei essa foto primeiro para o Lightroom, Adobe Lightroom, e o primeiro passo ali foi pensar no recorte, né, dessa fotografia. Então ela estava tinha um pouco de área ali sobrando, né? Então fiz um primeiro recorte inicial. Claro que eu não conseguia tirar tudo que estava sobrando ali na imagem. Aí levei lá para o Photoshop. E no Photoshop eu comecei a fazer outros ajustes, tá? Esses programas eles trabalham integrados, eles são da mesma suíte, né, do pacote Adobe. E então eu fui começar a mexer ali no Photoshop, né? Comecei duplicando a minha camada para ter sempre um backup ali, até para poder acompanhar a evolução da minha edição. E eu trabalhei muito, muito mesmo com a ferramenta chamada Preencher. Eu adoro essa ferramenta, tá? Você seleciona uma parte da sua imagem, pode ser com qualquer método de seleção que você tenha à disposição. Eu uso muito o laço e o retângulo também. E aí eu seleciono a área que eu quero corrigir, digamos assim, né? Uma imperfeição, alguma coisa assim. Aperto Shift F5 e aí rapidamente ele me dá essa opção de preencher. Quer dizer, aqui está um pouco mais rápido porque eu acelerei, né? Cortei o vídeo, você não está vendo a parte ali que o computador ficou pensando. Demora um pouquinho, mas o resultado fica bem legal. Se você consegue fazer uma boa seleção, ele consegue corrigir de uma forma muito, muito interessante, assim, muito precisa, né, as imperfeições. Tá vendo que até eu acabei aparecendo ali refletida na imperfeição que você está vendo do metal agora, mas ali em cima, se você reparar, eu estou aparecendo refletida também no cinto. E eu não queria que eu aparecesse, então também foi um dos pontos que eu acabei corrigindo na fotografia final. Tive algumas alterações que eu poderia fazer ainda no cinto, no material do couro mesmo, mas o couro já é um material um pouco mais irregular. Então eu acabei fazendo só uma correção um pouco menor ali, num ponto específico que estava me incomodando, que eu achei que estava destoando do restante, né? Acho que eu tenho até a marcação dele aqui. É um ponto estranho, como se tivesse um furo realmente aqui no material. Enfim, fiz essas correções. Não foram muitas correções, mas foi o suficiente para deixar a fotografia um pouco mais limpa, tá?
vou e volto no zoom, vou fazendo esses ajustes conforme minha necessidade. E aí, né, uma vez que eu terminar esses ajustes, você vai ver que vai faltar uma outra parte. Já vai abrir ali, que é o ajuste de níveis. Quando a gente faz uma fotografia, essa fotografia ela é dividida, né, em regiões mais claras e regiões mais escuras da imagem. Existe um gráfico chamado histograma, ele já vai aparecer agora na tela. Esse histograma ele mostra justamente isso, quanto da imagem está posicionada nas regiões mais claras e as regiões mais escuras. Ou seja, se for uma foto mais escura, esse histograma vai te dar um acúmulo ali de informação no lado mais esquerdo do gráfico. Se for uma foto mais clara, ele vai dar um acúmulo maior para o lado direito. Então eu consigo reposicionar algumas barrinhas, você vai ver agora que eu estou abrindo, eu consigo reposicionar de modo a colocar a imagem, né, dentro ali da região dos gráficos desse histograma. Eu consigo dar uma clareada, uma escurecida, enfim, dar uma melhorada na imagem, de acordo com o que eu avaliar como interessante, como necessário para minha pós-edição. Você está vendo aqui o resultado, né, do meu trabalho. Então, com pós-edição, sem pós-edição, diria que o resultado final aí ficou bem interessante em relação ao que eu tinha antes. E foi basicamente isso. Essa foi a minha fotografia final. Eu espero que você tenha conseguido me acompanhar, que você tenha entendido, que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Boas fotos, grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!